Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre as teorias étnico-raciais. Vem comigo? Vamos ver os efeitos negativos das afirmações de identidades culturais. Teorias racistas tomaram como formas de teorias sociais, como contexto, por exemplo, do colonialismo do século XIX. Então, desde o século XV, século XVI, o processo inicial do colonialismo, até a escola evolucionista, o caráter, de fato, era bastante negativo, bastante preconceituoso, bastante etnocêntrico. Através das teorias raciais do século XIX, os colonizadores europeus legitimavam suas práticas. As culturas não europeias ocidentais eram consideradas inferiores. Tínhamos aí, o chamado eurocentrismo. É o etnocentrismo voltado à percepção europeia. O eurocentrismo. Bacana? Manifestações de teorias racistas. Temos aqui alguns modelos de manifestações de teorias racistas. O arianismo, por exemplo, muito praticado, infelizmente, ali em meados do século XX, pela cultura nazista, pelo Estado nazista, de Adolf Hitler, como Führer, deslegitimando, por exemplo, os judeus, a ideia do antissemitismo, desprestigiando culturas que não fossem arianas, como, por exemplo, a etnia, a raça negra, como a questão sexual também, com homossexuais, uma série de questões aí negativas em relação a esse chamado arianismo. O darwinismo e o evolucionismo cultural, o darwinismo social e o evolucionismo cultural, que eram sinônimos, que tinham como ideia principal o desprestígio a culturas não europeias e legitimavam a dominação. A eugenia, que foi uma suposta ciência, mas muito desqualificada, muito tida aí de caráter mesmo preconceituoso, de caráter dada a uma elite, digamos assim. Então nem se pode chamar de ciência, chamava-se na época, que também desprestigiava algumas etnias em função de uma etnia central eurocêntrica. E aqui a gente tem do lado uma imagem que mostra muito bem a barbárie da civilização e a barbárie em relação às sociedades que não eram tidas europeias. Os chamados primitivos. Beleza? Teorias raciais no Brasil. O Brasil também não foge dessa realidade. Então, o Brasil sempre foi uma sociedade escravocrata, e o racismo e a discriminação também faziam parte. Políticas racistas pós-1888, quer dizer, pós a Lei Áurea, que teoricamente acabaria com a escravidão no Brasil, ainda aconteceu muito do racismo pós a Lei Áurea. Então, a ideia de branqueamento da população, pelo incrível que pareça, foi uma vertente brasileira no final do século XIX. E a teoria da democracia racial, cujo Brasil é uma sociedade multirracial e livre de preconceitos, um dos seus expoentes foi Gilberto Freire. Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, um livro bem importante em termos sociológicos, em termos de reconhecimento da nossa pluralidade, do nosso multiculturalismo, cuja a questão central era a miscigenação, mas que também foi muito criticado por alguns autores mais contemporâneos, no sentido de que ele favorecia um certo naturalismo dessas questões. Beleza? E também temos aí a ideia do mito da democracia racial, proposta por Florestan Fernandes, que diria que não há uma democracia racial no Brasil. Há preconceitos de classe e de cor. Então, ele reafirma que essa ideia que o Brasil é um país só da paz ou da alegria e da aceitação geral é um mito, porque, de fato, o Brasil também é um país preconceituoso. Bacana? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre as teorias étnico-raciais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.